Olá meu irmão, olá minha irmã, que alegria ter você aqui novamente no nosso canal para ministrar a palavra de Deus ao seu coração com o tema Quebrando as Maldições, o poder de Cristo na libertação. É um tema muito polêmico, algumas pessoas ficam confusas, existe ainda maldição? Não existe maldição? Como entender esse tema tão mal debatido nos dias atuais? É sobre isso que eu quero falar no dia de hoje. Mas antes de a gente começar, queria pedir para você que não é inscrito no canal, a se inscrever aqui, ativar o sininho de notificação em todas, porque diariamente eu desejo enviar conteúdos como este abençoados para fazer você refletir acerca da palavra de Deus, fazer você crescer como homem e mulher de Deus, para que você possa viver o seu propósito aqui na terra. Lembrando que todos os dias a gente faz com muito amor e carinho esses devocionais para o seu próprio desenvolvimento. Então, fique até o final, não saia, porque eu estarei orando por você em nome de Jesus. Mas sem mais delongas, vamos ao nosso conteúdo de hoje. A palavra de hoje, irmão, se encontra literalmente no Novo Testamento, Gálatas, capítulo 3, versículo 13, que diz o seguinte: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado num madeiro. Bom, irmãos, muitas pessoas muitos cristãos, elas têm essa dúvida sobre maldições, se existe, se não existe, como funciona, né? Então, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês, é muito importante, a hora que você tiver um tempo, né? Você entra na Bíblia, ali em Deuteronômio capítulo 28, haverá uma lista de bênçãos e maldição. Eu quero começar dizendo para vocês que toda maldição, ela já foi literalmente levada na cruz do Calvário, como eu li aqui, né? Vou voltar. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo Ele próprio maldição. Então, tudo que era para cair sobre a minha vida, cair sobre a sua vida, recair, né? O Senhor já levou ela. Então, é importante que a gente entenda, né, essa questão. Aí vai surgir algumas perguntas que as pessoas vão dizer assim: pastor, mas eu fiquei sabendo, uma irmã da igreja, né, uma outra pessoa, um colega, um amigo, ele estava com uma maldição, fizeram um feitiço para ele, fizeram um trabalho, pagaram lá na encruzilhada e assim vai. Por que isso acontece? Porque a pessoa não está em Cristo. É muito simples. Deixa eu esclarecer para você que está me ouvindo nesta manhã. Quando você vai para a igreja, você recebe Cristo como Senhor e Salvador, você decide descer as águas, né? Você precisa realmente viver uma vida coerente com a palavra de Deus. Existem pessoas que vão para a igreja e elas simplesmente querem viver uma vida dupla. Elas querem continuar no pecado, elas querem continuar bebendo, fumando, se prostituindo, mentindo, adulterando, né? E quando a pessoa vive uma vida dupla, ela dá legalidade ao inimigo, ou seja, existe uma porta aberta, espiritualmente falando, na vida dela, e dá legalidade para que o inimigo trabalhe e destrua ela. Nós vimos aqui em Gálatas que o Senhor se fez maldição, ou seja, Ele levou sobre si, né, toda a maldição. Então, não existe um cristão verdadeiro, genuíno, que viva realmente de acordo com aquilo que Deus quer, que vai estar debaixo de maldição. Então, precisamos entender essa verdade. Romanos 8:1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Cristo nos libertou da condenação do pecado e da maldição da lei. Não existe possibilidade de um cristão verdadeiro estar em santidade, em consagração, obedecendo com a palavra, de conforme com a palavra, está vivendo isso. Se a pessoa está
sofrendo ataques demoníacos, diabólicos, está sofrendo retaliação, existe um pecado. Então a pessoa precisa, né, literalmente parar, pedir perdão para Deus, refletir sobre a sua vida e fechar essa brecha espiritual que está sobre ela. A segunda coisa, né, como eu falei, Cristo ele quebrou a maldição na cruz do Calvário. Aqui, ó, Gálatas 3 deixa claro, né, afirma que Jesus tornou-se maldição em nosso lugar. Maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Então não existe maldição para quem está em Cristo. Eu vejo muitos cristãos, eles ficam com medo. Ah, pastor, porque fizeram um trabalho, pagaram com uma entidade, fizeram um feitiço, né? Não importa, literalmente, você não tem que temer a nada, Filho de Deus, filha de Deus não pode temer esses ataques, tá? A Bíblia vai falar também que uma maldição sem causa é como um passarinho sem ninho. Ou seja, você não precisa preocupar o coração. Se você está andando em santidade, se você está obedecendo a palavra de Deus, você está procurando cumprir os princípios, né, e os mandamentos, os estatutos de Deus, vai temer o que, irmão? Agora, né, se você está andando em pecado, a história já é outra. Eu te aconselho daí você ir até o teu pastor, pedir ajuda espiritual, para o pastor, para o líder, para a pessoa, né, que ela tem capacidade para estar trabalhando sobre isso, entendeu? Está te orientando para que você possa realmente fechar essa brecha e possa viver bem. Existem muitas pessoas que vivem debaixo, literalmente, de maldições. Certa vez eu entrei numa igreja que eu cuidava e um irmão chegou para mim e disse assim: pastor, a minha aliança, né? A minha aliança do meu dedo, eu não consigo mais deixar porque o meu dedo, quando eu coloco a aliança, apodrece. Eu queria saber o que está acontecendo. E naquele momento, o Espírito Santo de Deus começou a ministrar no meu coração que ele tinha abusado das enteadas. Então, assim, o Senhor falou: não fica mais no dedo, porque ele quebrou a aliança. Terminou muito mal a história, foi denunciado, acabou sendo preso por conta disso, sofreu, né, tudo isso por conta da maldição. E eles estavam vendo vultos, não conseguia dormir, não tinha paz, porque foi dada uma legalidade, havia um pecado ali. Então a coisa é muito séria. Tem pessoas que a Bíblia vai falar que elas ficam enfermas. Tem pessoas, a Bíblia vai falar, que descem à sepultura. Então tomem cuidado com a vida de vocês. Tomem cuidado com a vida espiritual de vocês. Amém? Terceiro e último tópico: vivendo em liberdade e a proteção sobre a graça de Deus, né? A palavra vai dizer assim, ó, Efésios 1:7: somos lembrados de que temos a redenção pelo sangue de Cristo e o perdão dos nossos pecados, segundo as riquezas da graça de Deus. Também é importante a gente perdoar aqueles que têm falado maldições a nosso respeito, ou se você realmente também tem feito, peça perdão. Existem pessoas que elas falam besteira, irmãos. A gente precisa ser maduro quanto a isso. Eu vejo uma classe de pessoas dentro da igreja que são cristãos imaturos. Por que eu falo isso? Porque tem gente ali na igreja, irmão, que está vindo para arrumar homem, está vindo para arrumar mulher, está querendo um relacionamento, tem gente que vai namorar, tem gente que vai pecar, tem gente que vai pecar, já aconteceu muito disso. Tem pessoas que estão querendo conhecer a Cristo, tem pessoas que estão vivendo a santidade, tem pessoas que vão ver se é verdade ou não aquilo ali na igreja. Existe todo tipo de pessoas. Então, assim, às vezes as pessoas ficam julgando umas às outras ali dentro, não pode fazer isso. Então, assim, às vezes vai vir uma pessoa que teve a vida toda errada. Ela não teve uma paternidade, ela não tem identidade, viveu o inferno aqui na terra. A gente não sabe o que a outra pessoa está passando, como ela foi criada, a forma que foi criada, qual foi os conceitos, os princípios que foi criado. Por exemplo, eu estou fazendo esse devocional com vocês, estou colocando fundamento bíblico na vida de vocês. Muito mais do que prodígios e milagres, dom de cura, libertação e palavra de revelação,
é a palavra de Deus, porque ela dá fundamento. Quando você vai levantar uma casa, você precisa do quê? De um fundamento. Você só vai conseguir viver uma vida aqui na terra se você tiver um fundamento, que é a palavra do Senhor. Então, a partir desse momento, conforme eu vou ministrando, a mente de vocês, o Espírito Santo vai ministrando no coração de vocês para saber o que é certo e o que é errado na vida de vocês, certo? Então, vocês vão começar a tomar as suas decisões. Vocês vão lembrar assim, por exemplo, não, pastor, isso aqui que eu estava fazendo errado. Eu estava indo para esse lado, agora eu tenho que ir para este lado. Então, você vai tomar uma atitude na sua vida. Tem pessoas que não tiveram instrução. E às vezes elas falam baboseira. Lembra de Cristo na cruz? Pai, perdoa. Porque eles não sabem o que eles falam. Ou seja, Jesus sabia do tamanho da ignorância daquele povo, né? Então ele estava perdoando. Então perdoe se alguém falou uma palavra de maldição, te amaldiçoou, se alguma pessoa rogou praga para você, falou que a sua vida seria desgraçada e aquelas baboseiras, tudo que o pessoal fala quando está cheio de amargura no coração, ira, inveja e ódio, né? Perdoa. E se você, por acaso, está me ouvindo e fez isso, é tempo de pedir perdão para Deus e se reconciliar. Se você tiver a oportunidade, irmão, tá? Você deve ir até a pessoa que você feriu, falou isso, falar assim, me perdoa, falei aquilo que não deveria e agora estou vivendo uma vida nova com Deus, eu quero viver o que é correto, né? E abençoar a vida dela. Amém? Vamos orar neste momento? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por essa palavra que o Senhor trouxe, né? Essa palavra de liberdade no nosso coração. Obrigado, Jesus, por tornar-nos a nossa maldição saindo de nós. Que o Senhor tirou essa maldição da nossa vida, melhor dizendo, para que a gente pudesse ser livre de todo castigo e condenação. Ajuda-nos, Senhor, a viver a verdadeira liberdade e plenitude. Confiamos em Tuas promessas e rejeitamos, Senhor, toda mentira do maligno. Que possamos ser instrumentos de bênção e nunca de maldição para as pessoas que estão ao nosso redor. Perdoa os momentos que falamos coisas e proferimos palavras malditas, palavras sobre a vida dos outros ou sobre a nossa mesma. Estávamos cegos pelas trevas e hoje o Senhor nos iluminou. Então eu te peço, Espírito Santo, perdoa os nossos pecados e nos ajudas a sempre falar o que é bom, o que é justo, para que a gente possa ser uma bênção e nunca uma maldição. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Irmão, se essa palavra edificou o teu coração, se essa palavra fez você crescer e te fez bem, eu te peço, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificação em todas, né? E me ajuda a compartilhar e deixa o seu like aqui, porque é muito importante para a gente aqui do canal ter a sua participação. Quero agradecer a todos que me acompanham aqui diariamente. Seja muito bem-vindo, você que está entrando aqui pela primeira vez. Agora você faz parte da família da fé. Eu sou o pastor André Iorri e eu te abençoo hoje em nome de Jesus. Aguardo vocês aqui e até o próximo devocional.